Bom, pessoal, mais uma aula de física aí, tranquilo, sobre defeito na visão humana, algumas anomalias na visão, inclusive algumas doenças que a gente vai tratar aqui, que é a miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, estrabismo, e são exemplos de algumas doenças que a gente vai tratar, tranquilo? Um dos mais importantes assim dos sentidos humanos é a nossa visão, então cuidado com a visão deve ser enorme, tá? Inclusive hoje a gente tem um índice muito elevado de pessoas com problema na visão devido ao uso de celulares, por exemplo, a luz intensa do celular, constantemente, sem nenhuma proteção. Então, assim, acredita-se que hoje a gente tem um índice enorme de pessoas que usam óculos para corrigir, ou lentes de contato para corrigir algum problema de visão, tá? Em primeiro lugar, a gente tem aí um primeiro slide que trata aí sobre um aplicativo simples e a gente consegue fazer um teste de visão e automaticamente ao final eles passam aí algumas notas ligadas à questão que vocês submeteram aí do aplicativo, tá? A gente deve iniciar aí falando sobre o olho humano. Então a gente tem aí as partes que compõem o olho humano, que é a pálpebra, a pupila, esclerótica e íris. A gente observa aqui nas imagens, né? Vamos ampliar um pouco mais. A pálpebra, certo? Pupila, esclerótica e íris. A íris, a gente já viu que essa pálpebra ela tem a missão de proteger nossos olhos, inclusive por frações de segundos fecha e abre várias vezes nossos olhos, como proteção, poeira, luz intensa, enfim, nos protege. A pupila, essa parte escura aqui, a do olho, é justamente a região onde a luz entra nos nossos olhos, certo? É a pupila, essa pupila, ela se dilata também. Inclusive, quando a gente faz exame ligado ao oftalmologista, a gente nota que eles colocam um colírio nos olhos e o colírio nos olhos faz com que se dilate essa pupila e ele consiga enxergar dentro do nosso olho com equipamento, tá? A escleriótica é a parte branca dos olhos aqui, que também diz muita coisa sobre o olho humano. Essa parte branca aqui é chamada escleriótica. E o íris é responsável pela cor dos olhos da gente. Então, assim, tem pessoas que têm os olhos verdes, os olhos azuis, os olhos castanhos, pretos, enfim, com relação à cor dos olhos. Aqui a gente tem uma imagem real de dentro de um olho humano, certo? Que é que se chama a atenção sobre a retina, que é a parte final aqui do olho, a retina, certo? O íris, que é a parte da cor dos olhos da gente, a córnea. Inclusive tem pessoas que a doença é tão avançada, às vezes, que precisa fazer um transplante de córnea, tá? Que é essa partezinha aqui do olho humano. O cristalino, que é, na verdade, uma lentezinha. Escleriótica, de novo, e é a parte branca dos olhos da gente. E aqui no final a gente tem o nervo óptico, tá? Que leva ao cérebro. Tranquilo, pessoal? Bom, conhecer um pouquinho sobre o olho humano, a gente vai apresentar os defeitos da visão que a gente vai falar, que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e estrabismo. Então aqui a gente tem uma imagem animada de um olho normal, né? Como é que a gente enxerga as coisas. A gente inclusive já falou sobre essa propagação retilínea da luz, como é que a gente enxerga. A luz, aqui a gente vê que tem uma flor, então a luz ela atinge a flor e aí há uma reflexão difusa aí da flor aí entra nos nossos olhos esses raios retilíneos, né, de forma retilínea, e aí a projeção da flor é de cabeça para baixo, como manda as teorias físicas que a gente estudou aí em aulas passadas, tá? O raio de luz viaja em linha reta, então a gente deve ser formado dentro do nosso globo ocular, dentro do nosso olho, uma imagem invertida da flor, certo? Então, o olho humano, para que a gente tenha uma visão perfeita, é preciso que a imagem seja formada na retina, que do jeito que está aqui, ó, na parte da retina, que a gente acabou de ver aí no olho humano, certo? A gente conheceu as partes e a gente viu que essa parte de trás é a retina. Cristalino, assim, então passa aqui por essa lente cristalina, ela é projetada aqui de forma
de cabeça para baixo, pela teoria de que o raio de luz viaja em linha reta, certo? Isso aqui é o nervo óptico, a gente já mostrou aí que é o nervo ópticozinho. Então aqui a gente já tem ideia de que é o nervo óptico. E quando a gente sofre de miopia, uma pessoa que sofre de miopia, ele enxerga dessa forma aí. Vocês observam que a pessoa está longe, certo? E você sem o óculos, você não consegue enxergar muito bem essas pessoas aqui, esse casal. Mas quando a gente coloca os óculos, a gente vê em perfeito estado aqui a imagem nítida do casal. E toda vez que a gente tenta enxergar longe e não consegue, a gente está com um problema com relação à miopia. É uma doença do olho humano chamada de miopia, onde a pessoa que é míope, ele não consegue enxergar as coisas distantes, certo? Então aí eles precisam usar óculos, essas lentes que corrigem a forma de ver, e aí tem uma imagem nítida perfeita do objeto que está vendo aí à distância, tá? Aqui a gente tem uma definição mais apropriada sobre miopia, uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Nesse caso, há um afastamento da retina em relação ao cristalino, fazendo com que a imagem seja formada antes da retina, tornando-a não nítida para o míope. Para o míope, o ponto próximo ao remoto, que é um ponto onde a imagem é nítida, está a uma distância finita, maior ou menor, conforme o grau de miopia. O míope tem grande dificuldade em enxergar objetos distantes. Então aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa que sofre de miopia, consegue enxergar as coisas. Então vocês estão observando que ele tem um material aqui à sua frente com algumas letras escritas. Inclusive a gente vê isso em consultório, né, de oftalmologia, quando a gente vai fazer exames. Aí eles colocam um cartazinho cheio de letrinhas, a gente vai até onde pode enxergar e a gente nota que a imagem projetada aqui dentro do olho humano está de cabeça para baixo, como manda as teorias físicas, mas porém está formada antes da retina, que é essa parte de trás do olho aqui, como a gente aprendeu no início. Tá? Então ela devia ser formada na retina para que a gente tivesse uma imagem real e não sofresse de alguma anomalia. Então a pessoa onde a imagem é formada antes da retina, ele está com uma doença chamada de miopia. Ele é uma pessoa míope, tá? E ele está com uma doença chamada de miopia. Então, para a gente entender mais um pouco, todas as pessoas que são míope, tá? Que tem essa doença de miopia, essa anomalia, a imagem é formada antes da retina. Por isso que ele não consegue enxergar objetos distantes. Então aqui a gente tem uma correção. Como é que é feita a correção dessas pessoas que são míope? A correção da miopia é feita comumente com a utilização de lentes divergentes. Ela fornece de um objeto impróprio, objeto no infinito, uma imagem virtual no ponto remoto do olho. Essa imagem se comporta como um objeto para o cristalino, produzindo uma imagem final real exatamente sobre a retina. Quer dizer, o que a gente tem, o que fala sobre essa lente? Que essa lente ela é capaz de produzir uma imagem final exatamente na retina, ó, do jeito que uma pessoa deve enxergar com o olho perfeito. Então, ele fala também que ele transforma um objeto impróprio no infinito em uma imagem virtual no ponto remoto do olho. Essa imagem se comporta como um objeto para o cristalino. O cristalino ele consegue ver essa imagem como um objeto e aí ele produz a imagem justamente dentro da retina, corrigindo o olho dessa pessoa que é míope. Tá? Uma imagem melhor dessa lente, a gente vê aqui que eu tenho alguns raios paralelos aqui, ó. As lentes divergentes são corpos transparentes, limitados por duas superfícies refratoras, com um eixo central em comum. Quando o raio luminoso paralelo atinge uma lente, sofre uma refração, mudando sua direção, e essa refração nas lentes divergentes faz com que os raios se afastem do eixo central. As lentes divergentes fornecem sempre uma imagem virtual direita e menor, sendo muito utilizada no tratamento de miopia e em olhos mágicos instalados nas portas, por exemplo. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma lentezinha, onde tem um raio de luz paralelo aqui ao eixo, e esse raio de luz, quando ele passa pela lente, ele vai sofrer uma refração. Aí vocês lembram que refração
a luz passa de um meio para outro, ele sofre a refração. Tá? E aqui a gente tem o prolongamento dos raios, né? Se a gente for colocar os prolongamentos, eu tenho um foco aqui, certo? É isso que acontece com relação às lentes divergentes. E a gente acabou de mostrar que as lentes divergentes são usadas para tratamento de miopia e também usadas em portas, em portas que tem aqueles olhos mágicos também. Tranquilo? Como é que enxerga uma pessoa que tem miopia? Mais ou menos essa imagenzinha aqui, ó. Vocês notam que o pé de coqueiro lá atrás, ele vem tudo embaçado a imagem, não vê nítida, e a pessoa que está perto, a ele consegue ver perfeito. Voltando uma imagem melhor para entender, a gente vê o olho humano aí, o olho humano normal, sem a doença, sem ser míope, ele consegue projetar a imagem na retina do olho, certo? Então essa aqui é uma pessoa que não sofre de miopia. É uma pessoa que sofre de miopia, a imagem é formada antes da retina, do jeito que a gente tinha falado na teoria. Tranquilo, pessoal? Então aqui, uma outra doença, a gente chama essa hipermetropia, que é o contrário da miopia. São pessoas, por exemplo, assim, ou seja, aqui existe uma diminuição do globo ocular. Nesse caso, a imagem do objeto próximo é formada além da retina, fazendo aquelas imagens não sejam formadas com nitidez. A correção desse defeito é possível através de utilização de lentes convergentes. Tal lente convergente deve fornecer de um objeto real situado a um ponto próximo do olho, uma imagem que se comporta como um objeto real para o olho, dando uma imagem final nítida. Pessoal, vamos lá, vamos entender aqui a diferença dos dois, tá? A gente falou da miopia. A miopia é a imagem formada antes da retina. A hipermetropia, ela é formada depois da retina. Aqui há uma diminuição do globo ocular, como ele fala aí na teoria. O outro é o aumento do globo ocular, certo? Mais uma observaçãozinha que a gente deve falar. As lentes que são usadas para corrigir a hipermetropia são convergentes, certo? E as lentes usadas na miopia são divergentes. Então aqui a gente tem um olho de uma pessoa que tem hipermetropia. Você nota que a maçãzinha que está aqui, a imagem, a luz toca nele, né? Assim é refletida até os nossos olhos, forma-se de cabeça para baixo, mas você vê que há uma diminuição do globo ocular e a imagem é formada depois da retina. Então é por isso que eles têm dificuldade em enxergar objetos próximos. Tá? Como é que acontece com relação à correção? A correção desse defeito é possível através da utilização de uma lente convergente. Tal lente convergente deve fornecer de um objeto real, tá, situado em um ponto máximo do olho, uma imagem que se comporta como um objeto real para o olho, dando uma imagem final nítida. Então, a gente tem aqui uma vela, por exemplo, um olho que é normal, a vela ela deve ser projetada na retina, isso é para um olho que não sofre de hipermetropia. Um olho que já tem hipermetropia, a imagem da vela é formada atrás da retina, e depois que se usa essa lente convergente, a gente tem uma imagem formada, uma correção da imagem formada dentro da retina, na retina. Isso quer dizer que aí a gente tem uma imagem nítida do objeto, certo, pessoal? De novo, voltando, a hipermetropia, as lentes que a gente usa para hipermetropia são lentes convergentes, ao contrário da miopia. Aqui a gente fala um pouco sobre a lente, é uma lente esférica com comportamento convergente. A luz que incide paralelamente entre si é refratada, tomando direções que convergem a um único ponto. Tanto lentes de bordas finas como lentes de bordas espessas podem ser convergentes, dependendo do seu índice de refração em relação ao meio externo. Então aqui a gente tem a imagem da lente. A gente tem um índice de refração aqui, tem outro índice de refração aqui também. O índice de refração 1 é menor do que o esse de refração 2. Vou ampliar mais um pouco. Os raios de luz paralelos aqui atingem a lente. E vocês veem que depois que passa por essa lente, sofre uma refração e aí vai para um único ponto aqui que é chamado de foco. Esse pontozinho aqui escuro aqui é chamado de foco. Viu, pessoal? Bom, passando aqui, como é que um olho humano que tem hipermetropia, ele enxerga? Vocês observam que na imagem da miopia a gente não enxergava o pé de coqueiro lá atrás. Agora a gente está enxergando o pé de coqueiro lá atrás e não consegue enxergar a pessoa aqui próximo ao olho dele. Quer dizer que imagem próxima, a dificuldade de enxergar próximo, perto,
a pessoa tem uma doença chamada hipermetropia. Aqui um exemplo melhor, de uma pessoa que tem hipermetropia. Você vê que a imagem do tomate ele é formado dentro da retina quando não tem hipermetropia. Isso é um olho normal, e quando a pessoa é crescida dessa doença, dessa anomalia, a imagem é formada depois da retina. Tá? Uma outra doença que a gente vai tratar agora é chamada de astigmatismo. Consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura, né? Ocasionando uma falta de simetria de revolução em torno do eixo óptico. Pessoal, esse astigmatismo também é muito comum, né? Você vê que a miopia era o aumento do globo ocular, hipermetropia, a diminuição do globo ocular, e nesse daqui eles falam que na verdade ele compõe, o globo ocular representa diferentes raios de curvatura, então não está perfeito o globo ocular, né? Aí você tem uma imagem distorcida do objeto que você está enxergando. Então aqui um exemplo melhor, se a letra A de um olho que está sem astigmatismo, você vê a letra A perfeita aqui, projetada na retina, a nitidez. E aqui quando você tem astigmatismo, você vê que a letra A aparece embaçada a imagem, e não há uma difusão aqui das luzes, você vê que não há uma simetria, aqui, certo? Você vê que não há simetria no prolongamento dos raios, e aí você enxerga embaçado. Aqui a gente tem uma imagem melhor sobre astigmatismo. A correção é feita com a utilização de lentes cilíndricas, capazes de compensar as diferenças entre os raios de curvatura. Então, vocês vão vendo aqui, ó, um olho que não tem problema de astigmatismo. Então, a projeção melhor, o olho que tem problema de astigmatismo, você vê que há a imagem distorcida aqui do objeto, que é a pessoa que está aqui fora, a imagem distorcida. E aqui a gente tem um olho com correção das lentes cilíndricas, aí você vê que a imagem fica perfeita na retina aí dos olhos da gente. Tranquilo? Então a lente usada para tratamento de astigmatismo são cilíndricas. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma doença que é comum a muita gente, que é a presbiopia ou vista cansada. Essa anomalia da visão semelhante à hipermetropia e a miopia também são semelhantes, que ocorre com o envelhecimento de pessoas, ocasionando o relaxamento dos músculos. Porém, se a acomodação muscular for muito grande, o presbíope ele também terá problemas de visão a longa distância, em vez que a aproximação do ponto remoto, o problema se torna semelhante da miopia. A correção nesse caso se dá com a utilização de lentes bifocais, convergentes e divergentes. Pessoal, na imagenzinha aqui, vocês dão para ver aqui direitinho, ó, vocês dão para entender um pouco, que ele tem dificuldade de enxergar um pouco distante, além do jornal aqui, e tem hora que ele consegue enxergar um pouco distante e não vê o jornal. Então, na verdade, a vista cansada ou a presbiopia, ele é uma junção, tem gente que já tem a junção da miopia e hipermetropia junto, viu? Então, por isso que a correção é feita com óculos que são bifocais, que existe uma parte do óculo da lente que é convergente, com lentes convergentes, e a outra parte com lente divergente. Aí, voltando aqui, presbiopia, o que a gente tem aqui? O cristalino é endurecido devido à questão da idade, né? Isso aqui afeta muitas pessoas acima de 40 anos, tá? É um endurecimento aí do cristalino, né? Pela idade, dificultando a acomodação. A imagem formada atrás da retina, está muito parecido com a hipermetropia. Muito bem. E aqui a gente tem outra imagem melhor, tá? Inclusive muito nítida aí. A gente tem a visão normal na pessoa, tá? Não tem problema de visão, não tem nenhuma anomalia. Imagem normal, ponto focal aqui, ó. E o ponto focal aqui dessa pessoa que tem presbiopia é atrás da retina. Por isso que ele sofre aí de uma questão ligada à presbiopia devido ao envelhecimento do cristalino aqui, ó. Como a gente falou, as pessoas que têm 40 e acima geralmente desenvolvem esse tipo de problema aí nos olhos. Aqui a gente tem uma imagem dos óculos, né? Que são confeccionados, é uma lente muito sofisticada. Inclusive tem muitas pessoas que não se adaptam a esse uso desse óculos, porque bifocais, né? A gente tem uma parte de cima desse óculos aqui para
imagem à distância, enxergar distante, né? E aqui embaixo a gente tem uma parte do óculos também, uma outra lente para enxergar próximo, né? Lentes divergentes para miopia e lentes convergentes para hipermetropia, lembra? Dessa parte que a gente estudou nos outros slides. Então, aí é por isso que é ruim a acomodação assim, de pessoas que não têm costume de usar esse óculos, que a gente não tem muito assim a forma de olhar com ele, né? Porque olhar por cima para objetos longe e olhar para a parte de baixo quando for ler objetos ou enxergar objetos perto da gente, entendeu? Então, assim, antes se tinha um óculos que tinha uma parte assim, por exemplo, parecia uma parte separada do outro aqui. Tinha um óculos que aqui embaixo tem uma divisão que era para perto e aqui em cima outra parte que era para longe. Hoje ele consegue mensurar em uma só lente os dois ao mesmo tempo. São lentes chamadas de bifocais. Viu? Bom, aqui a gente tem uma última anomalia, que é o estrabismo. É comum a gente ver pessoas, tá, com esse problema nos olhos. Tal anomalia consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular. A correção é feita com o uso de lentes prismáticas, a desequilíbrio da função dos músculos oculares, fazendo com que os olhos não fiquem paralelos. No estrabismo ou vesgueira, pode ocorrer que um dos olhos estejam desviados. Então é mais ou menos essa imagenzinha aqui. E é comum a gente ver muitas crianças também com esse problema. E aqui a gente tem os nomes dados, né? Esotropia. A esotropia com X aqui também é outra. Ó, você vê que aqui a gente tem um desvio para a direita aqui, um desvio para a esquerda nesse. Aqui a gente tem hipermetropia, um desvio para cima, certo? Para cima da pálpebra, né? Hipotropia, a gente tem o desvio para baixo aqui do globo ocular, né? Para baixo. Então, assim, é uma imagenzinha para quem tem uma ideia desses problemas ligados aí a estrabismo. Aqui a gente tem uma comparação de míope, hipermetropia e astigmatismo. A gente já viu aqui que as lentes usadas na miopia são divergentes, as lentes usadas na hipermetropia são lentes convergentes e as lentes usadas no astigmatismo são lentes cilíndricas. Tranquilo, pessoal? Então, assim, a gente acabou de falar sobre essas doenças, né, que o ser humano possui, alguns seres humanos possuem quando não trata muito dos olhos. Como a gente falou, é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo humano, o olho humano. Então, essas doenças, miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e estrabismo, foi o que foi discutido nessa aula aí, certo? Então, qualquer dúvida, aí manda lá um WhatsApp aí para mim, para a gente tirar as dúvidas. Deixa um comentário aí no vídeo e a gente tira as dúvidas com relação ao assunto aí discutido de hoje, que foi defeito da visão, tá? Como preparação Enem aí 2020. Tranquilo, pessoal? Só relembrando, a miopia é uma diminuição do globo ocular, um aumento do globo ocular, na verdade, e a imagem é formada antes da retina, né? Hipermetropia, há um aumento, uma diminuição do globo ocular e a imagem é formada depois da retina, tá? E a gente tem duas observações também sobre a miopia. A miopia são lentes divergentes que conseguem consertar a imagem do objeto visto por essa pessoa que é míope. E a hipermetropia a gente usa as lentes convergentes. Tranquilo, pessoal? São alguns detalhes que a gente trata aí a respeito. Há alguns casos também ligados a astigmatismo que a gente tem aí também. Esse astigmatismo a gente também usa essas lentes cilíndricas, tá? Para a gente corrigir a imagem. É uma lente cilíndrica e a gente consegue corrigir essa curvatura dos diferentes raios que se formam dentro do globo ocular da gente. Tá? Astigmatismo a gente mostrou também. A parte final, que é o estrabismo, também a correção é feita. Houve algumas perguntas a respeito, a correção é feita também por cirurgia. Tá? Inclusive hoje já é lei, né, com relação a essas cirurgias. É obrigado a fazer algumas cirurgias quando não há tratamento, tá, com relação a esse desvio.
Alguns deles, alguns desvios desse tipo, ele pode ser curado por uso de óculos mesmo, tá? Normal, ou se não com aqueles tampões aí no olho, e aí você consegue enxergar perfeitamente. Os óculos bifocais a gente mostrou também com relação a ele, tá? E aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado aí a todos vocês. Deixa a dúvida aí no vídeo aí para a gente tirar aí, tá? Tranquilo, pessoal? Um abraço, sempre às ordens aí. Espero para próximas aulas de física aí, tranquilo? Até mais.